Meu nome é Peterson Aragão, aluno da La Salle. Eu sou Pedro Lima, também aluno da La Salle. Nós somos do grupo 7 da atividade integradora e hoje a gente tem o prazer de conversar com uma pessoa muito especial, muito incrível, Cláudia Lima, que vocês vão conhecer um pouquinho dela daqui a pouquinho, é só esperar. Então, vamos lá. Basicamente, a gente quer apresentar para a Cláudia quais são os conceitos, os ideais de São João Batista de La Salle, o padroeiro da nossa universidade. Nós trabalhamos aqui na empresa, na JC Luz Corretora de Seguros, e pesquisando, né, estudando um pouco sobre o nosso padroeiro, a gente chegou à conclusão de que a gente vive todos esses ideais dele aqui dentro da empresa. E aí a gente quer mostrar para a Cláudia todos esses ideais para que ela também, de certa forma, se sinta Conectada. conectada com esses ideais e mostrar para ela que o que ela faz hoje é algo que já existia lá no passado e, na verdade, só está sendo perpetuado. Foi passado de geração para geração e, de alguma forma, chegou até a Cláudia de maneira intuitiva. Ela faz isso com maestria. A gente vai discorrer um pouco sobre, vamos conversar com ela, vamos trazer tudo isso aqui. A gente vai apresentar para ela os levantamentos que a gente fez sobre o La Salle e vai falar um pouquinho sobre ela também, né? Basicamente, a educação com propósito. Todo o propósito que a gente enxergou dentro da universidade, a gente enxerga aqui também. Os propósitos se alinham. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O Pedro vai contar um pouco da história e a gente vai conectar para vocês. Vamos lá, vou ler um texto agora sobre uma pesquisa que a gente fez sobre o La Salle, até para a gente entender um pouco mais, né, o contexto histórico-social daquela época e também para poder apresentar para a Cláudia. Vamos lá. Quem foi São João Batista de La Salle? Fundador da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, nascido na França em 1651. Considerado o padroeiro dos educadores, dedicou sua vida à educação de crianças e jovens, especialmente os mais pobres. O que é o lassalianismo? É o conjunto de valores, princípios e práticas educacionais inspiradas por São João Batista de La Salle. Ele valoriza a educação com base na fé e fraternidade, formação integral da pessoa, de forma intelectual, humana e espiritual, compromisso social e inclusão, e está presente mundialmente em mais de 80 países, mais de 1.000 instituições educativas, como escolas, universidades, centros comunitários, atendendo a milhões de alunos ao redor do mundo. Exemplos da presença, né, dos conceitos laçalistas no mundo. A gente tem na América Latina, como Brasil, Argentina, Colômbia, Europa, França, Espanha, Itália, África e Ásia, Filipinas, Egito e Índia, e América do Norte a gente tem também nos Estados Unidos e Canadá. La Salle no Brasil, ele está presente desde 1907. Escolas e universidades em diversos estados, comprometidos com educação de qualidade, valores humanos e cristãos. Os princípios laçaristas de fé em Deus e espiritualidade cristã: fraternidade, acolhimento, respeito e empatia, serviço, solidariedade, responsabilidade social e ética, compromisso com a qualidade educativa e espírito de comunidade. Por que o laçalianismo, me perdoe se eu errar o termo, por que ele é relevante hoje? Educação com propósito, formação de cidadãos éticos, críticos e conscientes, fortalecimento dos laços de solidariedade e respeito à diversidade. O legado vivo do laçalianismo. Ao olhar para a história do laçalianismo, percebemos muito mais do que uma trajetória religiosa e pedagógica. Vemos o florescer de uma missão que atravessa séculos, culturas e fronteiras. Como eu já falei aqui, isso começou lá atrás, 1651, né, quando o La Salle nasceu. Isso hoje acontece, em 2025. Então você vê que são conceitos que vão sendo passados de geração por geração, né, vão atravessando culturas e sociedades, não importando de onde a gente esteja falando. Isso vai sendo passado adiante. São João Batista de La Salle, nascido em 1651, como eu falei, na França, não apenas fundou uma congregação religiosa, ele iniciou um movimento que transformou a maneira como o mundo enxerga a educação. Ao dedicar sua vida à formação de crianças e jovens, especialmente os mais pobres, La Salle nos ensinou que educar é, antes de tudo, um ato de amor e compromisso com a dignidade humana. O lassalianismo se mantém vivo hoje porque carrega princípios atemporais, como fé, fraternidade, serviço, compromisso com a qualidade educativa e o espírito de comunidade.
Esses valores vão além da sala de aula, eles formam um alicerce de uma educação integral, que cuida da mente, do coração e do espírito, da vida como um todo. Estar presente em mais de 80 países, com mais de 1.000 instituições educativas, mostra que o legado de La Salle não é apenas histórico, ele é atual, ele é necessário e profundamente transformador. No Brasil, desde 1907, essa missão vem sendo vivida com coragem, sensibilidade e dedicação, formando gerações de cidadãos conscientes, éticos e empáticos. Falar de La Salle hoje é falar de uma educação com propósito, aquela que forma para a vida, para o bem comum e para um mundo mais justo e fraterno. É reconhecer que cada estudante é um ser único, com potencial a ser cultivado não apenas para o sucesso acadêmico, mas para a construção de um futuro mais humano. Em tempos de incerteza e transformação, o laçarianismo permanece como um farol, orientando educadores e educandos a caminharem com fé, esperança e propósito. Porque, mais do que ensinar conteúdos, nossa missão é inspirar vidas. Então, essa é um pouquinho da história de La Salle. Imagino que você tenha se identificado bastante com esses conceitos, né? Então, se você quiser dar a sua opinião sobre esse conceito, falar um pouco, Fala um pouquinho para a gente, um pouco Cláudia. sobre a sua trajetória também, o trabalho que a gente faz aqui na empresa. É uma honra, né? Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui. Vocês já fazem parte da minha vida, mas tem a vida universitária de vocês que não precisava estar aqui fazendo um trabalho desse. Mas você vai contando a história, eu fico pensando assim, é muito mais forte do que a gente. E às vezes eu fico tentando encontrar uma resposta de onde vem tanto amor. Por que a gente fica tão preocupado com a caminhada das pessoas? É só um trabalho. É só uma empresa que gera emprego. Por que tanta preocupação? É só uma universidade, é só uma escola. Tem professores que vão dar aula e está tudo bem. E você está contando a história, está falando um pouco dele e eu estou aqui assim. É isso, é muito maior. É muito maior do que ser só uma instituição, só uma empresa. É estar o tempo todo focado no propósito. E aí a gente descobre que é propósito. Porque quando você quer um pouco mais, você vê que é maior do que a gente, é um chamado. Eu acho que eu posso falar que é um chamado, até para ele, que foi um chamado, e é um chamado tanto que perpetua. Ele já não está mais aqui, como a gente está aqui presente, mas ele vai continuar vivo. E é assim que eu pretendo, continuar viva para sempre, mesmo depois que eu não estiver mais aqui. E eu vejo hoje, quando cada vida chega até a minha vida, é a missão de cuidar de vida. Não é só ter essa pessoa aqui e ela trabalha e volta para casa, mas ver essa vida sendo transformada ao longo do caminho. Dinheiro, não, né? é ver essa vida sendo curada de muitos medos, de muitas dores, de muitos nãos, e ver essa pessoa conquistando, ver essa pessoa evoluindo. Que ela não fale, eu trabalho aqui há 1 ano, eu trabalho aqui há 10 anos. Não, eu trabalhei nessa empresa há 5 anos. Não, a minha vida mudou quando eu estive naquele lugar. A minha vida não é mais a mesma desde que eu entrei aqui. Eu não sou mais a mesma Cláudia. Ter essa resposta, né? A gente é muito unido, né? A gente é muito conectado. Mas eu sei que isso também acontece com vocês. Há quanto tempo que vocês estão aqui, que vocês fazem parte dessa história? E a gente consegue dizer, como eu também consigo dizer, a minha vida não é mais a mesma. E aí a gente vê que isso está muito ligado a um propósito maior, a um propósito de vida, a uma continuidade, que isso estende para cada filho, para cada papai, para cada mamãe, para cada alguém que está depois de cada um que sai daqui dessa empresa e volta para casa todos os dias na rotina. E eu imagino que é isso aí que ele viveu a vida inteira e vive até hoje, né? Com as pessoas representando a La Salle até hoje. Com certeza. Conta um pouquinho para a gente, brevemente, de como começou essa história, como que surgiu essa empresa, como que isso ardeu no teu coração e de que forma que você enxerga hoje e como você enxergava no início. O que você pensava, como que você imaginava que seria? Na verdade, no início, a gente não pensa nada, né? Eu não pensava nada, porque no início, a Cláudia só era uma menina que queria trabalhar porque queria levar dinheiro para casa, queria levar comida para casa. Essa era a Cláudia, esse era o propósito. E como seria lindo se a gente pudesse escutar, né, toda a história do jovem, né, do homem, onde nasceu tudo isso. Então, eu tenho a oportunidade de estar contando hoje a minha. A menina que queria levar o pão para casa. E com o caminhar do tempo, essa menina começando a trabalhar, eu comecei a entender que o propósito era muito maior do que a menina levar a comida para casa.
era muito maior do que uma família de uma mãe e 4 irmãos, uma mãe viúva. Era muito maior, era sobre muitas outras famílias, porque hoje esse propósito ele continua. O pão já chega na minha casa, mas por que então a gente continua com a mesma missão? Porque é muito maior do que a minha família. Hoje, milhares de famílias estão aqui, fazem parte dessa empresa, dessa corretora linda, que é a JC Luz, que significa Jesus Cristo Luz. A gente acredita desse jeito, que se ele for o governo, se ele estiver na frente, a gente vai seguir do jeito que ele quer, fazendo o que é certo, estando com as pessoas certas, porque não é sobre quantas pessoas nós queremos ter. Nós queremos ter pessoas certas do nosso lado. Então, hoje, são muitas Cláudias, muitas outras famílias, muitas outras pessoas que levam também o seu pão para casa, que querem mudar as suas histórias. Então, aquela menina hoje consegue enxergar que milhares de famílias vivem no mesmo propósito e conseguem realizar esse propósito de ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida melhor. Né? Que, se você quer uma qualidade de vida melhor, você tem pelo menos uma vida, né? Mas é sobre você nem enxergar que tem uma vida e conseguir levar um pão para casa, conseguir ter uma luz acesa em casa, conseguir olhar para a mesa e ter um pão em casa. Então, essa é a JC Luz, esse é o nosso propósito de vida. E se hoje alguém perguntasse para mim assim, Cláudia, mesmo depois de ter uma empresa de 22 anos, uma história linda, né? Porque é uma história linda, é uma história de sucesso, nós somos um case de sucesso, mas qual é o seu sonho? Eu diria que o meu sonho, e digo, né? O meu sonho é alcançar o máximo de pessoas que eu puder, é chegar no máximo de pessoas que eu puder e ser uma provocadora de milagre na vida dessas pessoas, é fazer com que elas sonhem e que elas provocar dentro delas a vontade tão grande delas mudarem isso, que elas vão mudar. Assim como a borboleta, sabe? A lagarta vira borboleta. E esses dias a gente escutou uma frase falando sobre ela não precisava nem nem querer, né? Nem, sei lá, nem sonhar. Ela só precisava enfrentar o processo. Se ela enfrentasse o processo, ela viraria borboleta. Era natural. Era natural. Era só se entregar. Era só se entregar. Porque quando a gente ainda é informe, tudo já está muito pronto. Então, é só enfrentar o processo, que tem que ter resiliência, tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter propósito. E aí, se enfrentar o processo, a gente vai voar. É isso. E hoje a gente tem aqui na JC Luz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, é a nossa escola de vendas, como que a gente olha para o nosso profissional, como que a gente trata essa pessoa, né? Desde... Fala, quero que você fale. A gente fica muito... Eu já estou conectada com ela, Sally. Uhum. Porque, assim, a gente chega na faculdade, na escola, né? Sei lá no início de tudo, uma criancinha chega na escola, nem sabe falar direito, nem sabe escrever. Que experiência tem? Que experiência vocês tinham com psicologia quando vocês se inscreveram? É zero. Só tem assim, eu quero fazer isso, eu quero viver isso. E aí sai de lá como? Formado. É construído em vocês estão aprendendo. Não é diferente, né? Só muda nome, só muda instituição de quê? Não é diferente. O nosso profissional também chega aqui, toda a informação que ele precisa para ele poder se considerar um profissional da área de vendas, né? Ele conseguir... Ele está munido de ferramenta, de todas as armas que ele precisa, todas as munições que ele precisa para ele ir para o campo de batalha. Que ele pode ir até o cliente, ele pode fazer toda a divulgação do trabalho, que é o que a gente tem aqui, com habilidade. Né? Ele não vai falar daquilo que ele pensa, daquilo que ele ouviu, que ele acha, que ele não cismou. Não. Ele vai com muita segurança. E ele pode tratar todas as dores do nosso cliente com segurança e oferecer os produtos que a gente tem, os serviços que a gente tem para entregar para o nosso cliente, porque a nossa missão é cuidar de vidas. Então, quando a gente também vende um seguro para o nosso cliente, nós estamos cuidando da segurança do nosso cliente. Quando a gente oferece um plano de saúde para o nosso cliente, nós estamos cuidando para que a família dele fique tranquila em relação a essa cobertura. Então, assim também é o nosso trabalho com a escola de vendas. Se conecta demais. Eu percebo, né, Pedro, que a pessoa quando chega aqui, às vezes ela chega sem perspectiva. Eu fui uma dessas pessoas, há 19 anos atrás, que cheguei querendo só sobreviver, né? É o que eu queria. E eu percebo que muita coisa mudou, como melhorou, né? Como evoluir, como as pessoas evoluem, como as pessoas se encontram aqui.
A empresa, você tem essa frase que eu acho excepcional. Você chega aqui e recebe um pote de semente. E a terra, ela é fértil. Fértil. Você escolhe a semente que você vai plantar, boa ou ruim. É você que decide. E eu percebo que se conecta muito, porque a visão lasalista sobre desenvolvimento de pessoas, sobre crescimento, sobre evolução, é muito similar, muito parecida da JC Luz. Que você pega a pessoa do zero, nenhuma empresa faz isso no nosso mercado, a gente sabe. A pessoa não sabe nada, ela não sabe às vezes nem falar, ela não sabe nem por que ela está existindo. E ela consegue se encontrar, quase todos, os que querem, Sim. conseguem se encontrar, conseguem achar o seu caminho, aprendem. A empresa investe em conhecimento e entende que o conhecimento liberta e faz você chegar em lugares diferentes, desde que você queira que isso aconteça. Então, se conecta muito. Por isso a gente teve essa ideia de conectar a JC Luz e La Salle, porque é importante que essas pessoas entendam que se estende além do campo acadêmico, que as pessoas possam enxergar de uma forma diferente a sua faculdade, a forma que ela lida com o estudo, com o que ela quer para a própria vida. A gente conhece muitos jovens naquela faculdade, muita gente mais jovem que ainda não se encontrou, que às vezes está no curso, mas ainda não sabe se é isso que quer. E é importante você que está aí ouvindo e assistindo que você busque, né, a melhor forma de se encontrar. E a JC Luz, eu percebo que tem essa conexão. A gente vê os profissionais que vêm para cá, às vezes, pessoas que o sonho é ter um edredom, né, um jogo de panela. Enquanto muita gente quer viajar, quer carrão, tem gente que só quer uma cama para dormir. E a gente aqui consegue ver a mesma humanidade que o laçalismo ele prega, ele traz, ele entrega para a sociedade. E eu quero agradecer, né, Pedro, essa oportunidade de você compartilhar com a gente, de você trocar essa ideia com a gente. A gente já conhece essa história, mas a gente quer que o mundo conheça também, a gente quer que as pessoas entendam que há esperança, mesmo para a árvore cortada. Então, que esse propósito, que essa ideia, que esse sonho, ele nasça no teu coração, que você consiga encontrar isso e se encontrar nessa vida maravilhosa que a gente tem aí. Peterson, são quantos anos, né? 19 que você falou, né? 19. Como passa rápido. 19 anos atrás você era um menino. Vou te falar quando foi? Março de 2006. Você era muito menino. Você com a barriga desse tamanho de Miguel. Miguel quase nasceu. Nossa, um menino. E como é gostoso ouvir isso, mesmo a gente já fazendo parte dessa empresa. É bom a gente ter esses encontros, né? Uhum. Isso é bom, e como o Peterson falou, que cada um que está sentado aí não sair só de casa para ir para mais um dia de aula, meu Deus, mais um dia de aula. Mas eu tenho mais um trabalho para apresentar, que seja mais do que isso, né? Que seja esse autoconhecimento, da gente saber exatamente quem a gente onde a gente está, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir, né? Para quem qual a direção? Que direção que a gente está indo? Porque isso é uma das coisas que situa a gente, que norteia. A gente precisa ter uma visão muito clara da vida da gente. E a empresa é exatamente isso, e tem muito a ver, está muito ligado e conectado com La Salle. Exatamente sobre isso, é sobre não sair só da faculdade por mais um diploma. Quantos diplomas estão guardados na gaveta? Né? E quando você procura o ser humano, nada mudou. Né? Porque só um diploma guardado, o que a gente sabe? O que a gente sabe não vai mudar a nossa vida, mas o que a gente faz com o que a gente sabe, aí isso muda tudo. Conhecimento sem ação não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, é uma honra muito grande fazer parte desse encontro aqui, conseguir levar um pedacinho da JC Luz para essa sala de aula cheia de alunos, que vai poder ouvir um pouco da nossa história. E é exatamente sobre isso, a gente poder receber as pessoas sem esperança, sem conhecimento algum. A escola de eventos ajuda muito para isso. A caminhada, né, de toda a empresa, não é só na escola, mas é o professor que encontra no corredor, é uma liderança que a gente que encontra com um vendedor no corredor, no almoço, no caminho, no elevador. Essa troca, esse encontro de quem você é, né? O que você está fazendo aqui? O que é ser feliz para você? Né? Qual o seu propósito de vida? Né? Como você se vê daqui a 2 anos, 3 anos, 19 anos? Como você se vê lá na frente? Quem você é hoje e como você se vê lá na frente? Porque às vezes hoje a gente olha nada, porque a gente consegue olhar para dentro de nós e não enxergar nada. Mas a gente tem um sonho, né? Como que a gente se vê? E que esse sonho ele possa estar vivo.
E se ele não, e se por algum momento, por causa de alguma circunstância, parecer que ele não existe, que exista provocadores de milagre para sacudir cada um de nós, aí que a gente também possa sacudir alguém para provocar um milagre, para que essa pessoa possa buscar os sonhos dela e possa também perpetuar todo esse processo de educação. Porque tudo que a gente falou é sobre educação, é sobre mente treinada. Mente treinada, mente brilhante. Porque quando a gente é treinado a fazer o que é certo, quando a gente é treinado a fazer aquilo que a gente precisa fazer e não aquilo que a gente quer fazer, o sucesso, ele é certo. Já é metade do caminho, né? É isso. Eu estou orgulhosa de fazer parte disso aqui, muito, muito grata. A gente também. Que encontro incrível. Bom, gente, essa foi Cláudia Lima, presidente e fundadora da JC Luz Corretora de Seguros, uma empresa que hoje cuida de aproximadamente 1.000 famílias e que tirou um tempinho do dia dela para poder compartilhar com a gente, trazer um pouco de conhecimento e sabedoria para o nosso coração e para a nossa mente. Convido a vocês a conhecer um pouco mais da história dela. A Cláudia escreveu um livro onde ela conta ali boa parte da sua trajetória, né, ao longo da vida. Então ela começa lá na infância. Esse livro aqui, ó, que está aparecendo aqui para vocês. Vai falar sobre todas as dificuldades que ela passou, né, os problemas que ela enfrentou na infância. Ela perdeu o pai bem nova, ela não tinha muitas condições financeiras. Então, assim, se alimentar era um sonho. Por isso que ela fala com tanta esperança de levar o pão para casa. Porque da mesma forma como ela antes não tinha o alimento em casa, não tinha como sustentar a família dela, ela muito nova, era criança, os irmãos delas também muito novos, né? Era só a mãe que costurava e sustentava toda uma família só costurando. Então imagina a dificuldade que não era. Com o passar do tempo ela começou a trabalhar, foi se desenvolvendo, foi trazendo melhoria para dentro de casa e ela entendeu que muitas outras famílias também passavam por esse mesmo processo, porque ela via também pessoas na mesma condição. E por que não levar essa melhoria também para essas outras famílias? Então, lendo um pouco desse livro, vocês vão entender por que ela fala com tanta esperança. Você vê que a fala dela é carregada de bondade, de esperança, de brilho. Ela brilha quando ela fala. Isso tudo é por conta de um grande sonho que foi posto no coração dela desde muito nova, para alcançar muitas outras famílias e fazer com que muitas outras pessoas vençam na vida assim como ela venceu. Que bom que está acabando, né? Senão a gente senão a gente chora. É uma oportunidade linda e a gente poder escrever o livro, poder contar um pouco dessa história. E o objetivo desse livro também é poder chegar em lugares que talvez a gente não consiga chegar, a nossa voz não consiga chegar, e a gente conseguir provocar milagre na vida de muitas pessoas. É isso que a gente quer, alcançar o máximo de pessoas que a gente puder e provocar milagre na vida das pessoas. Porque tudo pode mudar. Deus é bom, né? Cláudia, O tempo todo. deixa para essa galera aí uma frase. A frase que mais te impactou no último ano. Ai, são tantas. Eu sou do tipo que se eu passar na rua e tiver uma frase no muro, sabe? Se eu achar um papel no chão, provoca muito milagre em mim. Eu sou muito aberta a ser uma versão melhor de mim a cada dia, a cada momento. Eu acredito que as pessoas podem ser melhor ou pior a qualquer momento. E a minha meta todos os dias, Cláudia, é ser melhor do que eu todos os dias. Às vezes uma frase, uma coisinha boba que a gente escuta provoca um milagre gigante dentro da gente. E eu escuto muitas frases ao longo da vida, nesse último tempo. Eu tenho falado muito sobre... eu falo bastante sobre a gente fazer o que a gente precisa fazer e não aquilo que a gente quer fazer, né? Eu falo muito sobre isso e isso é uma lei na minha vida, né? Porque tem dias que você tem que negociar com você para você sair da cama. E aí eu lembro o tempo todo, faça aquilo que você precisa fazer. Assuma responsabilidade com a sua vida. Porque se a gente assumir responsabilidade com a nossa vida, tudo fica mais fácil. O livro nasceu assim. Eu totalmente prostrada para terminar, porque eu tinha uma promessa para mim que eu queria entregar o livro nos 20 anos da empresa, e essa frase ela vem muito forte dentro de mim. Até que um dia eu escutei uma voz muito forte dentro de mim: assuma responsabilidade
foi em 2023. Assuma a responsabilidade com o seu 2023. E eu trouxe para a minha vida. Assuma a responsabilidade com a sua vida. Você é responsável pela sua vida. O que você quer? Assuma a responsabilidade. Porque se você assumir, a vida é tua. Vai dar certo. Ninguém pode parar uma pessoa determinada a vencer. Ninguém. Só o Criador. As redes sociais da Cláudia vão estar aqui também. Convido vocês a conhecerem, porque vale a pena. E obrigado. Esse foi o Grupo 7 da Atividade Integradora. Pedro Lima, Petson Aragão. Um abraço, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.